Sabe como uma máquina aprende? Como ela passa de não saber absolutamente nada para conseguir prever o preço de uma casa ou até filtrar um e-mail de spam? A resposta, olha, é bem mais simples do que parece. Tudo começa com o básico: aprender a desenhar uma linha. A partir daí, é como montar um quebra-cabeça, bloco por bloco, até construir uma inteligência. Hoje a gente vai fazer exatamente isso: montar juntos esses blocos fundamentais. E este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa com a regressão linear, para entender como desenhar essas primeiras linhas. Depois, vamos ver como otimizar esses modelos, afinar a pontaria. Em seguida, a gente avança para modelos mais complexos e para classificação. E por fim, vamos dar uma espiada em como as máquinas encontram padrões sozinhas e quais ferramentas a gente usa para botar tudo isso em prática. Vamos lá? É aqui que tudo começa. A primeira ferramenta no nosso kit de Machine Learning é a regressão linear. E a ideia por trás dela, no fundo, é bem intuitiva. É simplesmente encontrar a melhor linha reta possível que consiga descrever a relação que existe entre os nossos dados. Tá, mas como o modelo faz isso na prática? Ele calcula o que a gente chama de soma ponderada. É como se cada característica dos dados, tipo tamanho de uma casa ou número de quartos, recebesse um peso de importância. O grande trabalho do modelo é justamente aprender quais são os melhores pesos para fazer a previsão mais certeira. É a combinação desses pesos que vai definir a nossa linha. A matemática por trás disso é até bem elegante. Basicamente, a previsão final nada mais é do que a soma de cada característica multiplicada pelo seu peso com um pequeno ajuste no começo. Mas calma, não precisa se prender aos símbolos. O que importa mesmo é entender que essa é a equação simples que o computador usa para encontrar os pesos ideais, aqueles que melhor se encaixam nos dados. E essa imagem aqui ilustra o resultado final de forma brilhante. Depois de treinado, o modelo nos dá essa linha vermelha. O objetivo do treinamento é exatamente encontrar a linha que fica, na média, o mais perto possível de todos os pontinhos azuis. A gente mede essa distância ou erro com uma coisa chamada função de custo. Quanto menor o erro, melhor é a nossa linha. Simples assim. E o mais incrível é que toda essa teoria, toda essa matemática se resume a isto: 3 linhas de código. Com uma biblioteca como o scikit-learn, é só pedir um modelo, entregar os dados para ele com o comando fit e pronto. É uma prova de como a programação consegue transformar conceitos bem complexos em ferramentas super acessíveis. Certo, então a gente já sabe o que o modelo faz. Mas como exatamente ele aprende os melhores pesos? É aqui que entra o verdadeiro motor da otimização na maioria dos algoritmos de machine learning, o gradiente descendente. Olha, a melhor forma de entender o gradiente descendente é imaginar que a gente está no topo de uma colina, no meio de um nevoeiro bem denso. O nosso objetivo é chegar lá embaixo, no ponto mais baixo do vale. O que a gente faz? Dá um passinho na direção que parece mais íngreme para baixo. E aí repete o processo, passo a passo. Uma hora a gente chega. O algoritmo faz exatamente a mesma coisa com a função de erro. E este gráfico mostra essa jornada perfeitamente. A gente começa em um ponto qualquer da curva de erro e, a cada passo, desce um pouquinho. E aqui está o detalhe genial. Conforme a inclinação vai ficando mais suave lá perto do fundo, os passos automaticamente ficam menores. Isso evita que o algoritmo passe reto pelo ponto mínimo e permite um ajuste fino até encontrar o menor erro possível. O tamanho de cada passo desses é controlado por um parâmetro chamado taxa de aprendizado, e essa escolha é super importante. Se a taxa for pequena demais, como na imagem da esquerda, o processo demora uma eternidade. Agora, se for grande demais, como na direita, o algoritmo fica pulando de um lado para o outro do vale e talvez nunca encontre o fundo. Achar a taxa de aprendizado certa é uma parte crucial do trabalho. Mas claro, o gradiente descendente não é perfeito. Em terrenos mais complicados, ele pode enfrentar alguns problemas. Ele pode, por exemplo, ficar preso num mínimo local, um vale que parece o mais fundo, mas não é. Ou pode ficar super lento numa área quase plana, um platô, e demorar muito para avançar. Otimizar é quase uma arte de navegar por esses desafios. E para lidar com esses desafios, existem algumas variações. A trajetória azul, a batch, usa todos os dados de uma vez, é precisa, mais lenta. A vermelha, estocástico, usa um dado por vez. É rápida, meio caótica, mas isso pode ajudar a escapar de armadilhas. E a verde, mini batch, é o melhor dos dois mundos, um equilíbrio entre velocidade e estabilidade. Não é à toa que é a mais usada hoje em dia. Ok, a gente já sabe desenhar linhas retas,
Mas e se os dados não forem tão simples assim? O mundo real é cheio de curvas. Vamos ver agora como criar modelos mais flexíveis, capazes de desenhar essas curvas. E, ao mesmo tempo, aprender a técnica mais importante para evitar que eles fiquem complexos até demais: a regularização. Com o truque chamado regressão polinomial, a gente consegue criar modelos que se ajustam a padrões bem mais complexos. Mas dá uma olhada nessa linha verde. Ela se encaixa perfeitamente nos dados de treino, né? Passa por cada pontinho. E isso parece ótimo, mas na verdade é um problemão. O modelo não aprendeu o padrão geral, ele basicamente decorou o ruído. E isso tem um nome: overfitting. O grande segredo aqui é encontrar um equilíbrio. De um lado, a gente tem o viés, que é um modelo simples demais, que erra por simplificar tudo. É o tal do underfitting. Do outro lado, a gente tem a variância, um modelo complexo demais, que se contorce todo para pegar cada ponto e acaba decorando o ruído. O grande desafio em machine learning é navegar nesse meio de campo. E a solução para esse problema do overfitting é a regularização. Pensa nela como se fosse uma coleira que a gente coloca no nosso modelo para ele não sair correndo e se complicar demais. A técnica, basicamente, adiciona uma penalidade na função de custo, desestimulando que os pesos fiquem muito grandes. Isso força o modelo a ser mais simples e a focar no que é realmente importante. E existem diferentes tipos de coleiras. A ridge, à esquerda, ela só dá uma apertadinha, forçando todos os pesos a ficarem menores, deixando o modelo mais comportado. Já a laço, à direita, é mais radical. Ela pode simplesmente eliminar as características menos importantes, zerando os pesos delas. É como se o próprio modelo fizesse uma faxina, decidindo o que é relevante e o que não é. E tem outra forma de regularização que é genial de tão simples: a parada antecipada, ou early stopping. A gente fica de olho no erro do modelo num conjunto de dados separado, de validação. No exato momento em que esse erro para de cair e começa a subir, a gente simplesmente para o treinamento. Pronto. Encontramos o ponto ideal antes que o modelo começasse a decorar demais. Agora, vamos virar a chave. Até esse ponto, a gente estava prevendo números, preços, temperaturas. Isso é regressão. Mas e se o objetivo for prever categorias? Tipo sim ou não, é spam ou não é spam? Para isso, a gente usa a classificação. E a nossa primeira ferramenta para essa tarefa vai ser a regressão logística. O coração da regressão logística é essa curva bonita em formato de S, a função sigmoide. O que ela faz é pegar o resultado da nossa equação linear, que podia ser qualquer número, e espremer esse resultado num valor que fica sempre entre 0 e 1. Esse valor, então, a gente interpreta como uma probabilidade. É uma porta matemática que transforma um cálculo numa chance. E essas probabilidades, por sua vez, criam o que a gente chama de fronteira de decisão. Dá uma olhada na linha tracejada. De um lado dela, o modelo acha que a flor é uma íris virgínica. Do outro lado, ele acha que não é. Essa linha representa exatamente o ponto de 50% de chance, onde o modelo está mais na dúvida. É uma fronteira que separa as duas classes no nosso mapa de dados. E se a gente tiver mais de duas classes, mais de duas opções? Aí entra a regressão softmax, que generaliza essa ideia. Em vez de uma única linha dividindo tudo, ela cria regiões de decisão para cada classe. Nesse exemplo, com as flores íris, o modelo aprende a separar as 3 espécies, criando um território para cada uma. Até agora, todos os nossos dados tinham rótulos. A gente sempre tinha colinha, a resposta certa para treinar o modelo. Mas agora vamos entrar num mundo fascinante, o do aprendizado não supervisionado. Aqui, o objetivo é outro, é encontrar a estrutura escondida nos dados, sem nenhuma resposta para nos guiar. Olhe bem para essa nuvem de pontos. Fica bem claro que parecem existir alguns grupos, uns aglomerados de pontos, certo? A questão central aqui é como um algoritmo, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma dica, consegue identificar esses agrupamentos que para nós são tão óbvios. E a resposta vem de algoritmos como o K-means. Ele funciona de um jeito bem inteligente. Primeiro, ele chuta onde estão os centros dos grupos. Depois, ele associa cada ponto ao centro mais próximo. Aí, ele recalcula os centros com base nos pontos que foram associados. E ele repete isso várias vezes, até que os centros não se movam mais, revelando os grupos escondidos. Outra tarefa super poderosa do aprendizado não supervisionado é a redução de dimensionalidade. Imagina que temos dados com centenas de características.
O PCA é uma técnica para comprimir esses dados de forma inteligente. Ele encontra um novo eixo, como esse C1 no gráfico, que sozinho consegue guardar a maior parte da informação original. Em vez de 2 dimensões, agora a gente pode usar só uma, sem perder o que é essencial. E isso tem aplicações muito práticas. Dá uma olhada nesses dígitos escritos à mão. À esquerda, os originais. À direita, os mesmos dígitos depois de serem comprimidos com PCA para menos de 20% do tamanho original e depois reconstruídos. A qualidade da imagem cai um pouquinho, claro, mas a informação principal, o número, continua lá. E isso pode acelerar absurdamente o treinamento de outros modelos. Ufa, a gente cobriu bastante coisa, hein? Dos modelos mais simples até uns conceitos bem mais abstratos. Agora, para a gente fechar, vamos ver quais são as ferramentas práticas para transformar toda essa teoria em algo real, em código. Basicamente, esse é o kit de ferramentas para começar. Para tudo isso que a gente viu hoje sobre modelos clássicos, o Scikit-learn é sem dúvida o melhor ponto de partida. Agora, quando a jornada avançar para redes neurais, para deep learning, aí o TensorFlow e o Keras são as ferramentas padrão da indústria, oferecendo um poder imenso para construir modelos ainda mais complexos. Pois é, estes são os alicerces, os blocos de construção do machine learning. Cada conceito que a gente explorou não é só teoria, é uma ferramenta. A pergunta agora muda de figura. Não é mais o que é machine learning, e sim, com essas ferramentas em mãos, que problema interessante pode ser resolvido primeiro.